Bom dia a todos. Hoje é dia 27 de abril de 2019. Esse é o círculo de número 369. O tema de hoje é Verponarium Grafo-Gesconológico. Nós escolhemos esse tema para debater hoje em função de uma data histórica, pelo menos para nós é uma data histórica, porque hoje a gente vai lançar, ou fazer pelo menos agora cedo, o pré-lançamento, e à noite vai ser o lançamento oficial desse livro aqui, que é o livro do Círculo Mental Somático, e as organizadoras são a Carmen Freire, a Nazaré Almeida e a Rosemary Salles, né? São 3 organizadoras, e mais 13 pessoas que integram a equipe que fizeram esse trabalho. Então, a ideia do círculo hoje é a gente debater um pouco essa realidade aqui dentro do contexto do Verponarium Grafo-Gesconológico. E hoje também é histórico pela segunda vez, porque hoje a gente começa as transmissões online do círculo, de modo que a partir de hoje a gente tem telecirculistas. Não é isso? A gente tinha teletertulianos até então. A gente ficou debatendo aqui antes se era circuliano ou circulistas. A gente achou que soa melhor telecirculistas, que é o quê? As pessoas que participam de círculos intelectuais, círculos de debate, que é a proposta dessa atividade aqui. Então, gente, a gente tem 2 atividades hoje, né? Que é o lançamento do livro, que a gente vai conversar ao longo do círculo, e a gente tem o início das transmissões online do círculo. E amanhã a gente também tem o início das transmissões das tertúlias matinais. De modo que agora os telecirculistas e os teletertulianos podem assistir no sábado de manhã, Círculo Mental Somático, no domingo de manhã, tertúlia matinal e diariamente, como já é de hábito, as tertúlias na hora do almoço ao 12h30. Para quem não está acostumado, né, o pessoal aqui já está acostumado, mas para quem não está acostumado, o que acontece? Hoje é dia de rito de passagem. O que é o rito de passagem? É quando um autor lança o seu primeiro livro e a gente aqui faz no círculo um rito de passagem. E qual é o rito? Ele sai do quadrante B e vem para o quadrante A, porque aqui no círculo, no quadrante A do tertuliário, só sentam autores de livros publicados. E hoje a gente tem uma estreante, que é a Carmen Freire, então a gente vai bater palmas e ela vai passar. E ela vai sentar na sua devida cadeira. Seja bem-vinda aí. Gente, antes de começar o debate, a gente vai passar já a palavra para as organizadoras do livro, para que elas comecem explicando um pouquinho como foi o livro. Só rapidamente eu vou falar, mas depois a gente vai aprofundar. É o seguinte, o círculo é uma atividade que foi proposta pelo professor Valdo, e ele tem como objetivo maior fomentar a NeoGescom, fomentar a criação, né? O aparecimento, né? De novos autores, para que mais gente publique livros. Então, essa é uma ideia central do círculo, que foi proposta pelo professor Valdo em 2012. A gente depois vai passar um vídeo aqui, falando um pouquinho, ele falando um pouco da proposta do círculo, tá? E aí surgiram vários, nós estamos no número 369, então a gente já teve vários encontros aqui e já teve muito debate, muito assunto falado. E esse livro, ele é fruto, ele é o primeiro volume de uma coleção que vai existir sobre o círculo, que é fruto disso. Então a gente vai passar aqui para as autoras, para que elas possam falar um pouquinho, Rose e meninas, como é que surgiu isso e como é que é o livro. Todos.
presentes e telecirculistas. Nós hoje estamos chancelando uma nova categoria. Exatamente. Antes da gente dar início, eu só queria registrar que a gente tem uma equipe nós somos em 16 pessoas, né? E eu queria registrar aqui também que Mércia Oliveira, Valéria Brilhante, Renata Pialarice, Eliane Amarante, Sônia Silva, Fernanda Schroeder, falei certo, né? Também fazem parte da equipe, embora a gente tenha algumas pessoas que não puderam estar presentes, que é a Ana Seno, a Gláucia Medrado, a Jaqueline Assis, a Rosa Nader, Rosa Barbosa Batista a Sônia Barbosa Batista e a Sônia Ribeiro. Tá? Só para a gente deixar claro que nós somos várias pessoas, né, que trabalharam para poder viabilizar esse livro, embora nós três aqui estejamos na condição de organizadoras. Como surgiu a ideia de escrever esse livro? Na verdade, foi o professor Valdo que um dia chegou de manhã, sempre ficávamos eu e a Mabel aqui antes de começar o círculo, e ele chegou para nós duas e falou: vem cá, vocês não vão publicar nada do círculo, não? Aí a gente, como assim? O círculo é para fomentar autorado, o círculo é para livro, a gente está aqui para o povo escrever, Foi e aí que vocês ano não vão isso, escrever? Rose? Pois é, para mim isso foi 2012, mas eu não tenho anotado isso. Gente, nós temos aqui uma memorialista que se chama Marlene. Marlene, que dia e hora. Você pega o microfone aí. Você tem uma pessoa que sabe tudo, chama-se ela. Pega o microfone aí. Você lembra que dia que foi? 2013. Tá. 2013, foi um ano depois, então. Tá. Então, 2013, segundo a nossa memorialista, né? Marlene Rotz. Então, quando o professor Valdo falou, ele falou nesse sentido, como que uma atividade que visa fomentar o autorado, né, falar sobre GESCOM, o foco nosso, né, essa discriminação cosmoética aqui de separar os autores, tudo tem a ver com autorado, como que não tinha, né, a gente não tinha pensado em fazer nenhum tipo de publicação. Para ele era assim, como que vocês não pensaram nisso? E eu fiquei com aquilo na cabeça, mas na época eu era editora da revista Scriptor. E aí, qual foi a minha tendência? Vou levar para a Scriptor, nós vamos fazer a Scriptor. Então, eu não pensei em fazer livro num primeiro momento. Quem trabalhava na época era o Flávio Bononato, que tinha uma equipe que fazia resenhas, resumos, colocava no site do CGE, inclusive um deles está aqui, que é o Marcelo Silva, tinha Rosângela Piccoli e o Flávio Bononato, né, eles faziam os resumos. E aí, o que eu fiz? Eu chamei, então, o Marcelo e a Mabel, a gente foi lá para a Epígrafe. Você não lembra disso mesmo? Não, dessa parte aí. Aí na Epígrafe a gente... Eu não lembro, eu sou honesta, gente, aqui eu estava falando que eu tenho um problema. Eu não lembro do convite, isso eu já não lembro. Mas eu lembro dessa fase, eu já lembro. Então, aí o que eu fui conversar com o César, com o Flávio, porque ele fazia os resumos, mas eu não queria colocar o mesmo resumo que ele punha no site, porque dentro da Scripto a gente tem um critério que também foi definido pelo professor Val, na discriminação cosmoética dele, de que só escreveria para a revista quem era autor. Então, não poderia colocar resumo, né, de quem não fosse autor. E falei, bom, então eu vou começar a elaborar os resumos. E eu peguei as anotações do Marcelo Silva e as minhas do primeiro dia do círculo. E elas eram totalmente discrepantes. A hora que eu olhei aquilo, eu falei, peraí, cada um anotou a sua interpretação do que o Valdo ouviu. Eu não posso fazer um material que vai estar... hoje o Marcelo tem anotação, amanhã ele não tem. E aí, cada um vai estar anotando de um jeito. Eu falei, não, então o jeito vai ser trabalhar com os vídeos. E aí fui conversar com a equipe da coordenação do Tertuliário, na época Cristina Vicentim e Leandro Leporassi, sobre eles cederem os vídeos para eu começar a trabalhar. Eu falei, bom, mas se eu for fazer isso, vai ser um trabalho assim, muito grande. Convidei uma pessoa que é a Magali Ornelas. A Magali, na época, era monitora do círculo. Então, a Magali aceitou. Então, a Magali fez a transcrição, nós conseguimos, então, que o círculo cedesse, a equipe do Tertuliário cedesse os vídeos, né? O primeiro vídeo, ela fez a transcrição, eu fiz a redação. Então, o que aconteceu? Ela pegou literal, né? Tudo que foi falado, e eu fui organizando aquele texto para a gente poder
fazer, então, uma publicação disso daí. Falei, bom, é muito material. Cada transcrição dava lá de 20 a 30 páginas de falas. Eu falei, isso não dá para ir para a revista. Isso aqui tem que ser um livro. Aí eu fui conversar com o professor Valdo. Falei, Valdo, olha, é o seguinte, é muito material. Se a gente for sintetizar, é muita coisa nova que é falada. Para sintetizar isso, a gente vai perder muita coisa. Então, a gente está pensando em fazer um livro. Ah, mas são só vocês duas? Isso aí você tem que fazer uma equipe. Você tem que trazer tem que ter mais gente para trabalhar com você. Vocês não vão dar conta, é muita coisa. Aí eu falei, opa, então aí a gente foi formar uma equipe, né? Da primeira equipe, a Nazaré, a Carmen e a Mércia, né? Que era uma turma grande. A gente depois vai ler nos agradecimentos todas as pessoas que já fizeram parte dessa equipe, porque muita gente entrou e acabou não dando continuidade, né? Mas, enfim, com essa equipe é que a gente começou, então, a fazer esse trabalho de organizar os textos de uma maneira que ficasse o mais fiel ao que foi o debate. Então, a nossa preocupação não foi fazer resumo, fazer síntese, fazer a essência do debate. Não foi isso. A nossa preocupação foi ser o mais fidedignos possíveis para que o que foi debatido ficasse registrado. Então, a nosso critério de exclusão foi mínimo, né, mas, assim, ao longo do debate, a gente pode até, falando exatamente como foi esse trabalho, né, acho que as meninas aí podem falar um pouco disso, né, mas, em termos gerais, foi esse. Aí, a ideia era a gente fazer um livro por ano, né, então, começando 2012, não seria de abril até dezembro, seriam livros diferentes, né? Mas, enfim, como o trabalho é muito moroso, porque ele é muito trabalhoso, chegou num ponto que a gente estava assim, há um tempão trabalhando e não via resultado, né? Então, aí, no meado do ano passado, a gente, a partir de uma ideia do Eduardo Azevedo, por que vocês não fazem um livro a cada 10 círculos? Aí a gente, opa, como que nós não pensamos isso antes, né? Então, aí, quando a gente definiu de fazer um a cada 10, aí as coisas começaram a agilizar. E agora a gente pensa que a tendência vai ser 2 a 3 livros por ano, quanto, né, mais melhor, porque a gente fez um recorte e pegar os livros nos quais o professor Valdo estava presente. Então, a nossa ideia, enquanto equipe, é essa, mas pode ser que, quando chegar lá no final, né, ou nos últimos círculos, outras equipes assumam, ou outras pessoas resolvam assumir a liderança e dê continuidade, mas, a princípio, temos em 16 mulheres para 16 livros. Isso aí parece a escola de Salerno. Olha, que a escola de, a escola de Salerno era faria da mulher. Gente, olha aqui, o Gelson trouxe o jornal que mostra, né, o início do ciclo mental somático, que é esse jornal, é de 2012. Então, tá aqui, começam os encontros do círculo mental somático. Só para ajudar, porque hoje é a primeira transmissão online, a gente tem que, né, ajudar a explicar, o círculo traz um tema de debate por semana. Não é uma defesa. Quem está aqui na mediação não vem defender aquela ideia. Ele vem mediar a construção conjunta de, vamos dizer, de posições, de compreensões, de interpretações daquele tema que a gente traz. Então, ele é bem diferente, para quem estiver escutando hoje, das tertúlias e da tertúlia matinal, que tem uma pessoa defendendo um verbete ou defendendo um tema, tá? Aqui a gente não defende um tema específico, aqui a gente media um debate para que as pessoas possam se colocar. Lembrando que a Rose bem comentou nessa divisão que o professor Valdo fez, e que a gente vai discutir um pouco, ele propôs logo de cara que no círculo os autores sentassem no quadrante A, como eu comentei, e no quadrante B não autores, justamente para salientar o autorado da Conscienciologia. Eu queria registrar aqui que na época que surgiu o círculo, nós tínhamos, em 2012, nós tínhamos uns 30 e poucos autores, e se eu não me engano, eram 34 autores. Hoje nós estamos numa conta de 173. Então, nós subimos mais de 500% o número de autores da Conscienciologia de uma maneira geral, porque aqui em 7 anos. Então, funcionou bastante, tá? Pega o microfone que agora a gente está online e a gente tem que falar. Só para diferenciar que tem os autores que publicaram livros da Conscienciologia, que é em torno de uns 80 e tanto, agora eu estou sem 12, 83. E esses incluem autores
de obras que não são conscienciológicas. Exatamente. No geral, todos os autores que já publicaram um livro, independente da conscienciologia, não, é esse número Esse que você número falou. aqui. E no começo do círculo, só para lembrar, o professor Valdo ele tinha uma ideia, e era o seguinte, que ele queria que só os autores falassem. E que todo mundo ia participar e não ia ninguém falar. Então, só o quadrante A é que falaria. E os outros quadrantes escutariam. Aí começou aquele, né, zum, zum, zum. Aí falaram, não, a gente separa, mas todo mundo fala, inclusive os não autores. Então, o círculo começou, né, e foi uma construção, né, Rose? Foi uma construção conjunta de todo mundo para poder chegar no que é hoje. E esse livro aqui, que eu vejo, no meu ponto de vista, isso aqui é uma GESCOM grupal, de fato, sem dúvida nenhuma, porque todas as pessoas que participaram do círculo estão aqui. A fala de todo mundo que esteve no círculo e que falou alguma coisa e contribuiu está aqui. Pode não estar o nome da pessoa, mas a ideia que ela trouxe foi registrada, porque elas não perderam nenhuma ideia. Está aqui junto com todo mundo. Então, isso aqui, gente, é uma construção grupal do que a gente compreende de ver pons da conscienciologia. Eu acho isso aqui, não é porque a gente está no ciclo, mas eu acho extremamente sério, porque não é uma única pessoa. Aqui a gente tem uma síntese do que a média das pessoas que participam aqui da conscienciologia nesse tertuliário entendem da conscienciologia. Isso é um negócio extremamente sério. Uma coisa que eu acho assim, tá? É que elas pegaram as falas de todo mundo. Então, por exemplo, nós estamos aqui no círculo agora, né? Então, eu estou falando isso aqui agora. Então, ó, eu estou falando isso agora. Isso vai para o livro? Não, né? Eu estou. E aí você tem que selecionar o que cada um está falando. Então, assim, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, faz uma pergunta, muda o assunto, alguém vai, volta e tal. Então, é um modo borogodó, é assunto para tudo que é lado, ideia para tudo que é lado. E como é que você põe isso numa ordem lógica, no papel, para você poder ler? Então, assim, quem já escreveu um livro sabe a complexidade que é você concatenar um parágrafo no outro, um parágrafo no capítulo, né? Que capítulo que vai ser, que nome que vai ser, porque, gente, elas pegaram assim, o tema era tal, mas no meio daquele tema o Valdo começa a falar do shampoo, começa a falar da esteira, da estrela, do céu, tudo é interessante, né? É interessante, está todo mundo ali, e pô, mas isso não é do tema, como é que faz? Então eu acho assim que foi um negócio muito muito bacana, vocês estão super de parabéns, assim. Eu tinha uma pergunta para fazer para vocês da história do círculo, né? Que a gente lembra assim que o ciclo começou naquela salinha, antessala ali, não foi? Não, Da foi ali, recepção? foi a mini tertúlia. Ah, foi a mini tertúlia. Eu não estava no dia que que o professor Valdo trouxe a proposta. Mas foi ali que ele propôs. Mas eu acho que, pelo que me falaram, ele propôs ali. Eu não estava, tá? Ele propôs ali e eu fiquei sabendo do círculo só no dia seguinte. Eu nem sabia de nada. Enfim. Mas aí o círculo começou aqui, então, aqui direto. Já oficialmente. O primeiro foi aqui. Né? Foi o primeiro, foi aqui. Agora a gente vai passar um vídeo. Quer falar alguma coisa, Rose? Não, eu só ia colocar só uma ressalva que todas as pessoas que debateram, que falaram alguma coisa, elas estão aqui implicitamente, porque a única orientação assim mais séria que o professor Valdo deu em relação a esse livro era de não personalizar. Então, não era para a gente citar nem uma consigne, nem uma consciex. Então, assim, a omissão aqui, mas eu tive naquele círculo, falei tanto, mas eu tive naquele círculo, mediei aquele círculo, mas eu tive... Não, aqui a gente não registrou presença de ninguém. As presenças que foram registradas foram autoridades ou personalidades públicas que vieram visitar, e aí sim o professor Valdo registrou, né, aclamou e tal, aí a gente colocou, mas... então, as pessoas elas vão se identificar pelos assuntos, né, a gente colocou alguns coloquialismos assim no meio do texto para deixar mais assim parecido com algumas pessoas, para a pessoa poder até se identificar, mas ele não está personalizado. E eu queria fazer aqui uma correção aqui, que eu acabei falando o nome das meninas da equipe que estão do lado de lá e eu esqueci
da Ivone Kubarenko, que também é da equipe, porque a Ivone já é autora, então ela está no lado A, e eu acabei... Né? Ivone, senta aqui na frente. Poxa. Então é isso, tá? Somos em 16 com a Ivone. Olha, eu quero dizer que tem gente escrevendo. Agora a gente está com esse trem aqui também, ó. Então eu vou lendo aqui, ó, o que o pessoal comenta no chat. Então eles já gostaram do telecirculista, estão parabenizando o círculo online. Agora a gente vai transmitindo aqui. E tem uns outros aqui que eu não sei como é que desce. Então tem 50. Tem 47, eu só leio 3. Mas tá ótimo, depois alguém me ajuda aqui. Então a gente vai passar o vídeo agora, gente, só porque, como é o primeiro círculo, eu acho que vale a pena o telecirculista entender a proposta do professor Valdo. E também, às vezes, nem todo mundo estava no círculo aqui naquele dia. Então nós vamos passar um histórico, a gente vai passar um vídeo agora com o professor Valdo falando dessa atividade. O caso que eu quero dizer para você é o seguinte: nós vamos criar aqui uma condição nova chamada círculo mental somático. Isso vai ter início no dia 7 de abril agora, daqui 5 dias, sábado, às 8 horas da manhã, aqui no Tertuliário. Sábado, 8 horas da manhã, sábado que vem. O principal objetivo desse círculo mental somático: promover o debate sobre temas avançados da conscienciologia e da sociedade em geral. Outros objetivos: ser um útero mental somático da CCCI. Incentivar a mental somática e a produção de GESCONs. Pandeiro. Esse círculo é uma espécie de filhote do pandeiro, só que tem que é intrafísico. Agora, participantes. 2 tipos de participantes. Primeiro, os titulares. São os autores publicados. E vão se sentar desse lado aqui, ó, da área B. Nós vamos fazer discriminação mesmo na cara de todo mundo. E os ouvintes, são os pré-autores, vão sentar desse lado de cá. Aí tem mais de 30 cadeiras, não tem? Então, cara, porque já tem 30 autores para sentar aqui, se eles já aparecerem todos. E vão ter outro tanto que são do lado de cá. Agora, o que se passa? Os titulares são os autores publicados. Os ouvintes são os pré-autores. Entende? Por isso que a gente vai separar uns dos outros, que é muito importante para a gente saber quem é quem. Tá? No processo de debate, nós vamos fazer brainstorming, uma porção de coisa aí. Agora, autores não moradores de Foz podem aparecer quando estiverem em Foz. Uma outra coisa, as portas vão estar abertas. Quem quiser pode vir participar, desde que se sente no lugar certo. Agora, listagem dos autores publicados na Conscienciologia e na Socim. Tem 30. Eu vou ler os nomes. Alexandre Nonato, está na ordem alfabética. Alexandre Nonato, Alexandre Zaslavski, Antônio Pitaguari, Cristiane Ferrari, Dulce Daou, Eucádio de Rosso, Felipe Copo, Flávia Guzzi, Flávio Buononato, Julieta Mendonça, Júlio Almeida, Júlio César. Escuta, a Flávia mudou de nome, tá? Rogic, Flávia Rogic. Cátia Aracaque, Lilian Zolê, Lourdes Pinheiro, Luciana Ribeiro, Luciano Vicente, Luci Luft, Mabel Teres, Malcolm Tafner, Malu Balona, Marcelo da Luz, Marina Tomás, Maximiliano Raiman, Moacir Gonçalves, Nara Oliveira, Rosemary Salles, Rion Braga, Silva Muradas, né? E eu. Posso sentar aí? Então, vocês estão entendendo. Desse lado de cá, esses são os autores que vão ficar aqui. Agora, uma listagem preliminar, porque nós não sabemos todos os que vão participar, a gente precisa de ver. Preliminar das consciências ouvintes. Adriana Chalita, Adriana Lopes, Antônio Fontenelle. Você pode já ficar aí, que você abraçava. Arlinda Alcadipani, César Cordioli, Cristina Aracaque, Cristina Vicentim, Daiane Roça, Hernani Brito, Everton Santos, Jarbas Paranhos, João Paulo, Loche,
Marcelo Silva, Mário Oliveira, Otto Mendonça, Pedro Fernandes, Roberto Almeida, Roberto Laime, Rosa Nada, Rui Bueno, Tony Muscoff e Ulisses Schloster. Até agora são esses, mas deve haver mais. Ainda tem mais aqui, o Sandro Batistella e Eduardo Martins, que são também dessa turma daqui. De modo que essa é a realidade que nós temos. Agora, vai ter uma pauta com o passar do tempo, nós vamos ter debates das situações, mas a coisa mais séria também que nós vamos ter é o problema de fazer brainstorm sobre certos assuntos mais importantes conforme a situação. Quem é que não entendeu, se quiser pode perguntar, que a Mabel, que está orientando a situação toda, ela é a principal responsável, pode responder para vocês aí o que vocês quiserem. O professor, é só deixar claro que os ouvintes, que nem o professor Waldo falou, tem alguns nomes que foram colocados, mas todo mundo está convidado. Porque a gente lembrou, foi lembrando na hora, entendeu? Mas as pessoas que quiserem participar não tem problema. Ainda tem mais aqui. A Aline Niemeyer, Adriana Rocha, Gustavo Vieira. Também esse. O horário é às 8 horas que começa e vai no máximo até 10h30. Pode acabar antes, pode acabar depois. A ideia que o professor Waldo estava trazendo é que a gente faça aqui um ambiente mais, vamos dizer assim, específico de debate, para que a gente possa discutir alguns temas e ter ideia nova. A ideia é a ideia nova através do debate, a construção de ideias novas. Então, a gente vai fazer brainstorm, vai trazer alguns temas que vão ser debatidos e as pessoas vão participar junto com o professor Waldo aqui nessa discussão. Nós vamos ter aí a inteligência, aquela com 2 L's e G, inteligência, entendeu como é que é? Da situação nossa na CCCI. O que você acha disso? De acordo? Alguém aí quer fazer alguma pergunta, quer fazer alguma crítica, alguma coisa? Nós estamos aí, porque deve brainstorm desse debate, se firmar determinados posicionamentos da comunidade conscienciológica a respeito de assuntos. Na hora, né? A gente vê o que dá, né? Tudo é debate. Um dos princípios é posicionamento. A tendência nossa vai arranjar consenso que ainda nós não temos, né? Isso aí vai dar muito consenso. Por exemplo, tem alguns temas que a gente estava pensando. Um tema, por exemplo, macrosoma. O macrosoma é um tema obscuro ainda para todos nós. O que é um macrosoma? Como se mensura um macrosoma? Se for um tema obscuro, quem tem ideia sobre isso? Anonimato serenão. Esse é pior. Se for assim, pois é. Como é que fica? Então, são coisas que a gente não teve ambiente ainda para discutir mais. Então, a ideia é que todo mundo participe. Agora, é preciso de fazer aquilo. Vocês sabem aquela máquina de moer carne, não sabe? Aqui a gente procura moer o cérebro, a encéfalo. Por isso que já falar que aqui parece até um moedor de carne e tal, aquele negócio. Então, espremedor de cérebro. Vamos espremer o cérebro de vocês para ver se sai alguma coisa mais útil. É isso? É o jeito. Agora, vamos ver como é que fica isso. Ô, João Paulo, você que agora que tem estudado tanto as coisas, você tem que comparecer aí quando você puder. Participar disso, dar palpite. Entende? Agora, eu quero dizer outra coisa. Para a Rose, isso vai ajudar o Niescom. Você já viu, né? Que vai mexer com os autores. E vai ajudar também a turma que debate no domingo. Que vai fazer debate, mesmo estilo. Vai incentivar isso tudo. Entendeu? Eu tenho uma... Na Unescom, quantos comparecem lá de autores? Hoje, 6, né? 6 e tem 2 que são mais... Então não chega a 1 dúzia, né? Por aí. Vamos ver aqui no sábado. Como é que é? Interessante o horário, que a gente fixou o horário de sábado de manhã, que obviamente vai migrar para cá. A reunião fixada da Unescom é sábado 8h30. Agora a gente vem para cá.
Nós não vimos isso, não. Vai ser Levamos ótimo. isso. Professor Vamos Valdo. ver o que é que vai dar, então. Eu tenho uma pergunta. Sim. Como é que vai ser o critério de escolha dos assuntos? Vai ser um tema por sábado, mais? É a Mabel que vai escolher? É a Mabel. Não, a gente vai pensar em alguns temas, mas é claro que no primeiro dia, se o professor Valdo concordar, a gente faz um brainstorm de temas que todo mundo tem interesse em discutir, então era bom até que vocês já pensassem, né? Quais são os temas que são, assim, difíceis, mais complexos e que a gente merece uma discussão em conjunto aqui mais aberto? A democracia que vai reger isso tudo. Então, as pessoas já podem até estar pensando, a partir de agora, eu queria discutir tal tema, isso aí para mim é uma coisa que não é clara. Não está claro, não é consenso, por exemplo. E aí a gente pode fazer uma agenda. Sábado tal, tema tal. O próximo sábado é outro tema. Por exemplo, um tema. Por que as pessoas não têm comparecido em maior número no Conselho dos 500? O que está faltando, né? Por que certas pessoas tiram o corpo fora, por exemplo, da prova geral de conscienciologia? Por que tem gente que tem medo da prova da imagística? Aí a gente fez mais alguns aqui, por exemplo, como chegar na despedicidade em 2 anos e 8 meses? Não, até amanhã cedo. Até amanhã cedo. Até amanhã cedo. Primeiro, eu sei que esse vai dar. Outro tema aqui, ó, que atributos conscienciais sustentam a taquirritmia? Outro, por que as pessoas demoram para escrever o seu livro pessoal? E assim vai. A gente está fazendo uma listagem de temas. Quem tinha razão, o Zezé Palestino. É a hora da reflexão. Durma com barulho desse. Professor Valdo, é o senhor que vai conduzir o debate? Como é que é? É o senhor que vai conduzir o debate? Não, eu e outras pessoas, a turma toda que estiver aí, né, a gente vai mexendo. Né? Eu vou sentar aqui para equilibrar essas duas camadas. Está respondido, professor Valdo, obrigado. Para segurar a barra, né? Dar um palpitezinho de vez em quando, tal. Vamos ver o que dá. Muito bem, gente. Então, foi assim que nasceu o Círculo e que estamos aí até hoje, há 7 anos, então, né, nessa atividade toda. Eu queria que a Marlene falasse, ela também tem algumas lembranças do início do Círculo, vale a pena. Fala, espera um pouquinho, pega o outro. Comentei com a Rose ontem, né, é que quando começou essa questão do círculo, estava iniciando as mini tertúlias, mas não era nem no Salão Verde, ainda era na recepção. Isso. Porque foi no dia 20 de abril que teve aquele encontro que o Valdo fez aqui para discutir, debater aquele verbete exemplologia, para eleger as pessoas especializadas. Então, foi depois do dia 20 de abril que aí o pessoal começou a chegar, né, em maior número, porque antes era um número muito pequeno, era 15, 20 pessoas que ficavam ali na recepção discutindo algum assunto antes do Valdo almoçar. Aí depois do 20 de abril, aí sim começou a ir para o Salão Verde. Mas o que eu comentava com ela ontem é sobre o casal extrafísico, que ele falou que foram os inspiradores desse evento. Eu lembro que ele falou do aprofundamento de algumas verpons que eram complexas e que eles tinham estado com ele durante a noite, era um casal de preceptores ligados ao transmentor e à monja, e que eles solicitaram um aprofundamento justamente para que as pessoas estivessem mais preparadas para o segundo curso intermissivo. E eu lembro que ele falou, eles estiveram aí por uma semana olhando as ICs e viram essa necessidade. Só que eu não localizei, a Rose também não, em qual tertúlia. Eu tenho esse registro, então eu penso que foi em off, tipo, quando a gente chegava mais cedo, muitas vezes ele compartilhava o que aconteceu à noite, né, nos moldes do que ele compartilhava também com os mini-tertulianos, os monitores. Também, às vezes, ele compartilhava com quem estivesse aqui antes da tertúlia, por volta de meio-dia. Então, tem aí um casal extrafísico de parapreceptores, na verdade, eles são 5, né, ligados, você até falou no livro Zéfiro, você fala deles, 2 estiveram aqui para inspirar esse evento.
Então tá bom, gente. Então a gente vai começar aí. Hoje é um círculo, apesar de ser um círculo primeiro online, ele é um pouco diferente, né? Uma coisa que eu acho importante a gente falar é o seguinte: no início do círculo não existiam os lançamentos, os pré-lançamentos dos livros aqui. A partir do lançamento, se eu não me engano, do DAC, o professor Valdo foi o primeiro lançamento aqui, além do círculo que a gente faz o debate, como ele é um ambiente para fomentar as neogescons, a gente começou a fazer os pré-lançamentos dos livros também no círculo. E nessa oportunidade, quando é possível, a gente debate e depois os autores eles fazem, né, uma apresentação, lá um agradecimento sobre o livro. Então é assim que hoje a gente está lançando o livro do círculo. Muito do que o professor Valdo disse, eu acho que já aconteceu, né, Rose? Vocês que estão lendo os vídeos, a gente teve muitos círculos debatendo muita ideia de ponta. Eu acho que foi um período muito rico, não só no ciclo, a gente está falando do círculo porque a gente está no ciclo, mas eram as mini tertúlias, as tertúlias matinais, as mini tertúlias, as tertúlias diárias e o círculo propriamente dito, não é isso? Então a gente trouxe muito... surgiram muitas ideias e muitos aprofundamentos, que é justamente o trabalho que as meninas estão fazendo nesses livros que elas estão lançando e nesse primeiro aqui. Então, aqui dentro tem muita ideia de ponta que foi discutido com profundidade por muita gente. E, em função disso, eu queria trazer uma questão aqui, até para a gente poder discutir. Eu tenho impressão, eu não sei se eu estou errada, se eu estou certa, mas eu não sei se a gente tem autoconsciência mais assim apurada, mais profunda sobre o valor da pensenização em grupo. Existe um verbete no DAC que o professor Valdo ele chama atenção para aquilo que ele chama de pensenização em grupo. E por que ele chama atenção disso? Em função da conexão, né, das ideias de um com as ideias de outra, para que aquilo enriqueça o próprio debate. Então, eu queria chamar a atenção aqui para vocês e abrir para perguntas, né? Qual que é o valor disso? O que vocês enxergam como valor de um debate que gere pensenizações em grupo, conforme acontece em várias atividades aqui no CAEC, na Conscienciologia, e em especial no círculo, porque é o que a gente está falando. Qual que é o valor disso? E se é que a gente consegue ter autoconsciência desse valor? É a egrégora que se forma, né, Mabel? O holopensene grupal. Eu acho aqui muito forte isso. E eu fico contente que muitas pessoas estão chegando, não conheceram o Valdo, e chegam e falam que é como se ele estivesse presente por causa das ideias, que estão intrafisicalizadas, obviamente estão nos tratados, mas é que a gente, né, o grupo todo, o tempo todo, está estudando, está escrevendo, está debatendo, está falando. Então, fica essa egrégora bem formada. Basta a gente viajar, ficar um mês fora, né, igual aconteceu ano passado, eu fui para Estrasburgo. Quando a gente chega, volta instantaneamente, porque é como se aqui já tivesse uma delimitação mesmo, né, uma gravitação super positiva dessas ideias avançadas. Então, eu dou muito valor. Mais alguém queria falar? Fala, Edu. Individual, né? Então, você está no seu ambiente ali, com uma questão sua, que você está debatendo, está estudando com você mesmo. E quando você vem num debate assim, eu acho que o papel do debate tem essa questão de oxigenação das suas ideias, né? Muitas pessoas às vezes não falam por vergonha, por orgulho, enfim. É que eu falo uma besteira, qualquer coisa assim, fica fechado nas suas próprias ideias. E eu acho que suplantar essa condição, superar essa condição, falar o que a pessoa pensa, trazer as suas ideias, né, a sua opinião, eu acho que isso tem um papel fundamental, não só na evolução do grupo, né, claro, porque ajuda com as ideias, com a experiência da pessoa e tal, mas principalmente na evolução dela mesmo. Porque o que a gente ganha, por exemplo, né, publicou o seu livro, vem para cá no círculo debater o seu tema, você vai ganhar muito com isso. Você vai ver o que as pessoas pensam desse assunto, vai ver ângulos diferentes. Às vezes a gente acha que aquela ideia que a gente tem específica
né, já que você que acessou, você que teve aquela informação, ela te parece lógica, ela te parece coerente, mas às vezes ela pode estar incoerente e você não está sabendo, você está comendo bola. E aí você traz um tema assim e vai debater com as pessoas, você vai ver que as pessoas vão trazer outras maneiras de pensar sobre o mesmo assunto. Então, eu acho que o debate, caso o círculo mental somático e outros debates que existem na assistência, ele é fundamental não só para o grupo, mas também para a consciência do participante. Quer falar, Florentino? Indo na mesma direção ali, cada um tem sua história, cada um tem a sua cultura, a sua vivência, e cada um enxerga um assunto de acordo com seu prisma. Seu prisma. E quando há vários colaborando sobre o mesmo assunto, expande a compreensão de cada um que estiver aberto e nos leva justamente à cosmovisão. Não há cosmovisão sem comunicação em grupo. Sozinho você não chega. Até retornando aos meus alfarrapos aqui da história do círculo, quando ela trouxe a ideia dos preceptores, eu achei aqui a data. Ah, você achou? Achei. Foi quando? dia 13/10/2012, o tema era qualificação da escrita. Então, o professor Valdo falou assim, eu coloquei preceptores. Aí eu falo para o professor Valdo. Eles estão aqui e estão gostando muito dos detalhes que estamos tratando. São especializados na comunicação, na comunicologia. E faz uns 2 anos que eles apareceram por aqui. Aí ele traz uma ideia deles, fala assim, eles, são 5 consex, pediram para dizer o seguinte, quando vocês forem pensar em escrever qualquer coisa, coloque, antes de tudo, motivação. Entrem nisso com boa vontade e alegria, pois isso predispõe o ambiente para eles inspirarem as pessoas. Eles querem ajudar todo mundo, mas nem todos criam o conceptáculo, o ambiente para receber as inspirações. Então, eu estava pensando exatamente nesse aspecto, né? Quando a gente faz esse tipo de ambiente, a gente cria esse conceptáculo a partir de uma base grupal para ter essas consciências mais lúcidas que vão nos inspirar para cair a ficha daquilo que a gente se programou no intermissivo e ainda não conseguiu cumprir, né? Então, isso tem um valor inestimável, porque a gente pode não ter tido nenhuma vida com um ambiente como esse, né? Você está me lembrando uma coisa que eu ia falar agora, é o seguinte, essa pensionização em grupo, eu acho que ela predispõe realmente a chegada das equipex. Porque como a gente cria um conceptáculo, como você falando, que era o professor Valdo tinha falado, um útero mental somático, isso vai gerando um holopensene, vai gerando um ambiente propício para que os amparadores consigam atuar sobre nós, né? Então, essa pensionização cria o quê? A egrégora, né? O holopensene, que facilita essa recepção de ideias mais avançadas e também na particularidade de cada um. Eu lembro que a gente, durante esses círculos todos que a gente viu, sempre tem uma coisa que mexe com a pessoa, que faz ela pensar, e ela vai ter uma ideia diferente. Então, porque o grupo ajuda. E outra coisa, o debate aberto, né? Como aqui ninguém defende a ideia, não tem a pessoa para dizer, olha, eu vou defender ou apresentar essa ideia, mas é construção, isso também dá um pouco mais de, vamos dizer, uma postura mais ativa do participante do que se fosse uma palestra que a pessoa viesse dar, né? Então, é diferente, né? Fala, Moacir. Tá ligado, Moacir? Eu estou aqui numa encruzilhada. O Moacir está falando que está numa encruzilhada. Eu criei o Megacons, né, para criar debate para essa finalidade. E depois disso, veio a ideia para criar uma atividade fechada, ampliando os processos. E eu já entreguei para o técnico científico lá do CEEC aprovar, sei lá, verificar e a gente chegar num acordo, que negócio tal. Isso, que é justamente isso. E eu estava aqui agora, e o nome é transpensenidade. E veio 2 ideias daquela acachapante. Como, implementando, como chegar lá.
Perfeito, é isso aí, que é a tal da interlocução interdimensional. É isso aí, Moacir. Tá aí um tema ótimo para se debater, transpensenidade. Fica o convite, né? Fica o convite. Agora, Mabel, oi. Aqui, eu só queria destacar o fato, né, de no círculo, né, estar incluídos também autores. Autores que não publicaram obras pela Conscienciologia. Tá, a gente falou, nós falamos. Sim, então destacar o fato da nossa inclusão. Claro, autor é autor. Porque senão eu também, por enquanto, eu não estaria aqui com o Marcos e mais alguns que né, têm obras ou... Você acha que chegou agora, a gente já comentou isso logo no início do ciclo, não, a gente destacou. E esse fato eu queria dar maior destaque porque foi a nossa autor. Inclusão na letra A. Aqui. Na letra A. Agora eu queria perguntar uma coisa para vocês. É assim, eu nunca perguntei isso abertamente, mas eu acho que agora, né, a gente teve uma reunião. Como é ou como foi essa coisa da letra A e da letra B? Que eu lembro que gerou um frisson, né? Acho que agora tem muita gente que já chegou para mim e falou: isso me ajudou, ou tem me ajudado, né? Eu queria saber se alguém quer comentar alguma coisa nesse sentido ou não. O pessoal da turma A aqui, tem alguém que quer falar, Rose? Fala, a Carmen chegou no ar hoje lá. Ela quer falar, Carmen? Bom, essa questão de contribuir com o círculo surgiu de uma, vamos dizer assim, de uma conversa com a Rose, né? Vou colocar uma experiência que talvez ilustre melhor, né? A Rose estava com um problema dos braços, não sei se você lembra, né? E ela estava querendo digitar o livro dela e ela não tinha como digitar devido às dores. Eu me coloquei à disposição. Então, assim, a disponibilidade foi o primeiro fator. E aí, ela, com isso, você lembrou, quer ajudar no círculo? Eu acabei entrando. Hoje, a minha prioridade número 1, entendeu? Devido a problemas pessoais, eu estou fora aqui da CCCI, estou em outra cidade, mas a minha motivação maior está sendo essa. Fazer essas anotações, fazer esse trabalho, entendeu? Trabalhar junto com essa equipe. E eu penso assim que cada vez que eu assisto um desses circos que passaram, eu me conecto com o grupo daqui, eu vejo vocês questionando, debatendo, e isso para mim faz com que eu não me desligue totalmente e fique nesse holopensene, nesse trabalho. Então, para mim está sendo bastante importante. Ok. Mais alguém quer falar? Eu queria saber como é que a gente pode tirar mais proveito do ciclo, principalmente o pesquisador independente. Por que eu estou chamando de pesquisador independente? É aquele lá, todo mundo aqui deve pesquisar alguma coisa, obviamente, né? Tem um assunto, uma área que mais se interessa. Como é que a gente pode tirar proveito disso dentro do círculo? Quer falar, Edu? Eu acho, assim, sou suspeito para falar, né? Porque o meu livro Higiene Consciencial, em 2004, 2005, não tinha círculo, e naquela época eu não entendia direito o que era higiene consciencial, e tinha um evento aqui no CAEC chamado Debate do CAEC, uma coisa assim. Ainda tem. Mas naquela época era lá embaixo, na holoteca, era uma estrutura diferente e tal. E aí eu coloquei lá, na época eu falei, não me lembro com quem que foi, olha, eu queria fazer um debate sobre higiene consciencial. Pode? Pode. E foram, assim, quase 60 pessoas. Uma coisa, quando eu entrei na sala, estava lotado de gente. E aí, na época, eu falei, gente, mas eu não sei direito o que é higiene consciencial. Então, assim, será que eles vieram aqui para eu falar sobre higiene consciencial? Aí eu abri o jogo, gente, olha só, eu estou estudando, calma, eu estou estudando, não sei direito o que é o assunto. Eu também queria ouvir a opinião de vocês para a gente construir uma ideia. E aí foi muito legal, porque eu fiz uma dinâmica e o pessoal colocou a definição deles, só para vocês saberem. A gente não sabia se higiene consciencial era uma ação, um estado, né? Ou era um processo filosófico e tal. Então, cada um deu a sua opinião, né? Então, eu acho que o círculo, ele pode ser essa ferramenta de todo pesquisador independente. A gente até estava discutindo essa semana, né? E você pode propor. Você tem um tema de pesquisa, você está escrevendo seu livro, você tem uma dúvida, você tem uma questão, você pode propor um tema. E a equipe vai avaliar esse tema, né?
E aí o que acontece? Isso serve para os autores, serve para os pesquisadores. E aí o que vai acontecer? Você vai debater um tema. Claro que às vezes não vai ser necessariamente aquela ideia que você está pensando, provavelmente a equipe vai transmutar essa ideia num tema que seja de um interesse, às vezes, um pouco mais coletivo, mas que você vai estar participando, né, e vai estar usufruindo e tirando proveito dessa estrutura aqui para a sua pesquisa. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente falar. Porque nós já temos no Círculo as ICs que solicitam temas, né, para um evento que vai ter e tal. Mas isso é diferente, gente. Agora, você está falando do independente, né? Do indivíduo. Estou falando do indivíduo. Olha a riqueza que é você trazer um tema que você tem muito interesse e esse tema ser debatido aqui. Então, isso é diferente. E eu acho que isso, na época, me ajudou demais, porque foi naqueles 2 debates que a gente fez que nós concluímos que a higiene consciencial é uma ação, é um conjunto de ações que a pessoa faz consigo própria. Quer dizer, mudou totalmente. Foi a partir daqueles debates que a pesquisa ganhou um outro encaminhamento. Então, eu cheguei aqui em 2014 com a sensação de estar atrasada, né? Então, os círculos, eles serviram para mim como se fosse ali um local onde eu podia me atualizar. Então, o grupo inteiro junto, cada um falava de um assunto, eu trazia uma memória que me ajudava a estar presente no passado que eu não estive, né? E eu percebo também a questão, aqui é como se fosse um fermento, né? Você tem uma ideia, e quando você chega aqui é como se ela ganha volume. Você fermenta a ideia que já está ali na sua cabeça. Então, ela se avoluma, expande e aí cria mais filhotes, né? No caso, para a gente escrever. E eu também acho que, para mim, o círculo serviu como um lugar de autoenfrentamento. Né? Assim, eu tinha muito receio de falar das minhas ideias, parece que minha cabeça ia ser cortada. Tinha essa sensação de medo mesmo de falar em público, o que é que vão pensar, o que é que vão dizer, não sei que memória que chegava, né? E o círculo me ajudou bastante a falar. Porque é diferente da tertúlia, né? Tertúlia, você tem um assunto ali, vamos dizer assim, mais que aquela pessoa que está defendendo ali, o tertuliano, né? É diferente do círculo, parece que o círculo ele fica mais aberto. Não, ele parece, não, ele é para ficar mais aberto. E aí você pode falar mais da sua ideia. Da sua ideia. Do que você quer defender ali, um argumento seu. Agora eu vou contar uma coisa. Isso ajuda a treinar. Eu vou contar uma coisa que eu não sei se ficou pública. Vocês lembram daquela plaquinha ali, ó, recomendação, não permaneça invariavelmente em silêncio aqui no tertuliário. O seu paracérebro é uma coisa preciosa demais para se desperdiçar. Eu lembro que uma das coisas que o professor Valdo falou quando surgiu o círculo era que ele falou assim, a gente não pode falar, mas agora acho que a gente já pode. E era assim, as pessoas precisam se autodesassediar, no sentido de permitir que as ideias dela fiquem explícitas. Porque ela falou, Mabel, tem muito autoembotamento, tem muita, como é que fala? Repressão. Tem muita, esse foi o termo que ele usou, tem muita repressão. Então, o que acontece? À medida que a pessoa se solta e ela começa, todos nós aqui, a gente começa a se colocar, na hora de escrever, fica mais fácil, porque o autodesassédio aconteceu. Então, a gente também tem uma variável aí de uma paratecnologia, entre aspas, né, de nos ajudar a nos autodesassediar na maneira de fluir o pensamento, para que a gente consiga grafar depois no papel as ideias, porque há muitos autores, ou pré-autores, né, que dizem assim, ai, parece que dá um branco, que embota. Esse embotamento, muitas vezes, é autorrepressão. Então, tinha realmente essa função, ou tem, né, os debates, estou falando do círculo, gente, mas são os debates de uma maneira geral. Eles têm a função, então, é muito importante isso, que a gente tenha clareza, porque o professor Valdo não pediu para colocar aquela placa à toa. O motivo daquela placa era esse autodesassédio que a gente precisa fazer para que o nível da nossa manifestação
ela seja mais ampla. Daí vem a importância da tertúlia, que a pessoa vem aqui, senta e vai defender a ideia dela, vai defender um verbete. Isso é autodesassédio. E aí a pessoa diz assim, eu saí da tertúlia, eu sou uma outra pessoa. Ela é uma outra pessoa porque ela enfrentou essa realidade de poder se manifestar de uma maneira mais fluida. Quer falar, Marlene? Quero falar, obviamente que todos nós pesquisamos e tem muita coisa de cada um que é individualíssima, personalíssima dentro da sua autopesquisa, mas também tem muita coisa que está genérica assim, dentro dos tratados. Né? Eu me lembro do círculo que debateu a escala evolutiva e houve propostas de se mudar e o próprio Valdo sugeriu o preenchimento, mas ele próprio falou, eu não vou mudar. Vocês é que têm que aprofundar e escrever em cima dos debates, e não eu fiz a minha parte. Agora, quem vai esmiuçar são vocês. Então, aquilo ali ajudou muita gente, porque a escala realmente falta entre aspas, né? Não, tem que aprofundar, tem que compreender os limites. Ali ficou, o ofiexista estava de fora, tem telepsista, não tem ofiexista. Exato. Tem o completista, aí houve um debate bem interessante, que quando sair o livro vai ser ótimo, porque vai aprofundar muito a escala. Gente, igual a escala, houve vários assuntos que foram debatidos e que teve esse aprofundamento. São 369. Hoje, por exemplo, é um tema que a gente está falando mais do círculo propriamente dito. Mas os temas são específicos, né, para a gente poder aprofundar, e é isso que as meninas trazem no livro. Quer falar? Vou dar só a prioridade para os autores. Eu queria falar, que você perguntou do proveito, né? Tem um proveito que eu acho do círculo, que é assim, a cientificidade. Não é fácil a gente ter uma mente científica, porque a nossa tendência é construir verdades, né? Conclusões. E aí, assim, para nós, eu acho que para todos que pegaram as transcrições, para fazer, pegou o vídeo para transcrição, ou então que fez a transcrição, da transcrição à redação, percebeu isso. Aconteceu comigo, né? Um debate difícil, que não se tem muita informação sobre aquilo. Vou pegar o macrosomatologia. E aí o professor, as pessoas com dificuldade perguntavam, e aí, professor Valdo, uma pergunta sua, e aí? Ele falava, não sei. Ele dizia, eu tenho que pesquisar. Aí alguém trazia uma personalidade para pesquisar. O macrosoma, a possibilidade do macrosoma. Aí, mas é provável que sim. Aí outros, não, mas aconteceu isso, provável que não. E aí, professor Valdo? Pesquisar. Entende? E para mim, ali agonizando, sabe, escrevendo, não, agora ele vai falar, macrosoma? Tem? Não sabemos. Você entende? Então, para mim, os círculos, eles me ajudaram demais. Acho que o círculo, né, mas especialmente a participação na redação, me ajudou mais nessa mente científica. Sabe, esse espírito científico, porque é um debate, e mesmo depois do debate, não significa que vai haver uma posição definitiva, nem mesmo segura, é apenas um debate e que dali ideias frutíferas, ou vão frutificar novas ideias. Então, eu acho isso um super proveito que dá para tirar do círculo, essa mente científica. E tem uma coisa, né, vamos dizer assim, as nossas ideias ou verdades, se é que eu posso chamar de absolutas, caem por terra, geralmente, em todos os debates. Porque é o que a gente estava falando. Chega com uma ideia e aí as outras desarticulam aquela ideia e é o grande proveito disso, né? Agora, tem mais gente, fala. Em cima da tua pergunta ali, como tirar melhor proveito, eu considero ali que certo modo que o Eduardo apresentou ali, talvez se for feito da maneira que está sendo feita, é maravilhosa, ótima também, mas eu vejo que se tiver, vamos dizer, algum formato que dê mais input para as pessoas escreverem mais, no sentido de quem de repente está escrevendo, seja um livro da Socin ou mesmo daqui, mas que dentro do modo como é feito, se colocar alguns adendos para dar mais input para as pessoas apresentarem e tornar o modo, vamos dizer, como uma ferramenta mais efetiva para escrever, talvez seja interessante, respondendo a tua pergunta. E, de certo modo,
em cima da primeira pergunta que você falou também, qual o valor da pensionização em grupo, eu vejo que é o seguinte, se for feito isso, vai dar bem maior sustentabilidade também para a escrita. Na hora que você fez a pergunta, me veio na hora uma questão que estava escrita lá que está escrito no Projeciologia lá, que o professor Valdo coloca que muitas vezes assuntos em particular é uma coisa, você tem muito maior chance de mútuo entendimento. Quando vai para um terceiro, já é uma plateia. Exato. Não, e aí põe a Equipex nisso, não esquece a Equipex. Então, aí eu vou dizer o seguinte, mas vamos dizer, aí afora na Socim, ou aqui mesmo, quando está em 3, já é plateia. Multidimensionalmente, então é muito maior. Agora, o interessante é que aqui a gente tem uma parasegurança muito forte. Aí entra equipex avançadas, que vão dar bem mais input para a pessoa se defender, para a pessoa sustentar bem mais séria a ideia. Agora ele colocou lá para 60, hoje a gente está em 60, muitas vezes a gente está em 30, às vezes está em mais, mas de qualquer modo, provavelmente muitos assuntos que, entre eles, pode colocar, mais uma vez, escala evolutiva e outros temas, mas vai dar maior sustentabilidade para a pessoa segurar. E que haja, aí vai haver maior entendimento, não só em 1 a 1, mas em grupo, porque há consenso, há pesquisadoras que já apresentaram, há muita gente aí que está muito tarimbada nas obras conscienciológicas, então eu vejo que isso é bem essencial. A minha maior sugestão é que, se for colocado um negócio dentro que de repente até o Eduardo até pode sugerir, mas alguma coisa em cima de como trazer isso daqui, como ser um conceptáculo maior, assim, para produção de ideia. Agora, quer falar, Edu? A gente tem uma atividade na Unescom, que por acaso foi a Rose que começou, que é a imersão na escrita, né? E a imersão na escrita, ela acontece todo o primeiro fim de semana do mês. E aí o que acontece? Na época, quando eu entrei na imersão na escrita, eu fiz 2 anos direto de imersão na escrita, mais as semanas de imersão e tal, que a Rose coordenava. E eu lembro que quando eu fui conhecer esse evento, a Rose falou assim: olha, Eduardo, a gente tem o primeiro fim de semana do mês, são campos de escrita, sexta à tarde, sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à tarde, você faz uma imersão na escrita. Eu achei o máximo e eu pensei, pô, isso é o que eu preciso, porque eu não tenho tempo de escrever em casa. E ela falou assim, eu lembro, e eu perguntei, tá, e o sábado de manhã? Não, sábado de manhã é o círculo. Ah, então a gente participa do círculo? Sim, vocês vão participar do círculo. Então, respondendo à tua pergunta, a gente, dentro das ICs, a gente usa o círculo dentro de temáticas específicas. Então, por exemplo, a IC vai fazer um evento X, e ela procura a gente lá, né, para propor um tema. Mas isso é para IC. O que a gente quer fomentar agora, Tiago, é que o pesquisador independente venha propor temas também para o círculo, para que a gente possa debater temas que sejam... E ele vai sair ganhando. Interessante, todo mundo vai sair ganhando. Vai todo mundo, mas ele inclusive, porque às vezes ele está ali escrevendo um livro, ele está difícil uma temática, ele quer mais gente falando. Claro que, como o Eduardo falou, a gente vai ter que avaliar o tema, porque a gente já teve praticamente 370 temas. Então, a gente não quer sobrepor tema, tem que ser um tema de interesse geral, etc. e tal. Mas é uma maneira, né, de você trazer a público alguma temática que é do interesse dele e pode ser de todos. E eu queria chamar a atenção de uma questão também que é bem importante, é que nessa questão do autodesassédio, nós, muitas vezes, estamos numa situação, às vezes, está precisando de um autodesassédio maior, a pessoa, às vezes, não tem um tema de pesquisa claro na cabeça, né? Então ela se sente insegura de falar, ela se sente insegura de trazer aquele tema e tal. Mas o que a gente normalmente recomenda? Frita ou tritura a sua cabeça, né? Se exponha. Não, a gente não pode ter medo do ridículo, né? O ridículo é terapêutico. O ridículo é terapêutico. Então, se você tem medo do ridículo, exponha-se, né? Fale. Se você tem uma batatada, o máximo que pode acontecer é as pessoas rirem. Já contribuiu com bom humor, entendeu? Do debate. Então, eu acho que a gente precisa desdramatizar as questões, né? As suas questões, elas não são a maior dificuldade. Provavelmente quem está sentado do seu lado tem as mesmas dificuldades, né? Às vezes você vai ajudar a pessoa do lado. Aquelas premissas de debate, né? De grupo, que você faz assistência em grupo.
Eu acho que é isso. Para mim, o círculo mental somático tem esse papel terapêutico aí de contribuição. Dentro dessa linha que você fala do papel terapêutico, era como o círculo ele me ajudou num processo mais terapêutico também, porque eu sempre tive facilidade para me comunicar, mas entretanto a dispersão mental ela acabava influindo na falta de linearidade, objetividade no meu momento de falar. Então envolve que eu falo bastante, mas às vezes com impulsividade aí não consigo ser objetivo. E aí, em 2012, na época do círculo, eu estava mexendo com psicologia e tal, recém-formado, e aí eu comecei a vir no círculo e o que aconteceu? Eu comecei a perguntar, e aí teve bordoada, e teve um dia que eu cheguei no banheiro aqui do tertuliário, e 2 pessoas chegaram para mim, e elas eram pessoas bem envolvidas, que elas falaram, você tem que parar de perguntar. Você está perguntando muito. Isso você está atrapalhando a fala do Valdo. Não, estou falando sério. Realmente, 2 pessoas, elas eram influentes, e elas chegaram assim, você tem que parar de perguntar. Não, tem que ser mais objetiva. Não, elas não falaram isso, elas falaram, você tem que parar de falar, porque você está atrapalhando o Valdo ao falar, e a gente quer escutar ele. E aí, aquilo, porque eu me autoassediei com aquilo, e eu parei, e aí eu comecei a vir pouco, e aí estava vindo e tal. E aí teve um dia que eu estava fazendo TENEPS e ocorreu que era um processo que é raro, não é sempre, ocorre comigo, que me levou depois a escrever um verbete, que era um monólogo psicofônico. Eu tive, e foi bem assim, bruscamente, porque eu não esperava, e falou, tem que ir no círculo mental somático, você tem que fazer perguntas sempre sobre parapsiquismo, você não deve parar de fazer perguntas sobre parapsiquismo. Beleza, aí eu vim, aí falei na hora, conversei com o Valdo, e ele tinha falado que era isso mesmo, que ele tinha visto ali um amparador. E aí, a partir dali, eu comecei a falar. É claro, porque aí você fala dos fenômenos, e também eu acabava expondo casos, as pessoas... então, você quer se achar, ou você não está sendo direto. E muitas vezes eu vinha assim, e os temas, depois que eu saio, ele me autoassedia, porque eu fico... falei, errei, fui falar outra coisa, e aí eu não fui objetivo, aquilo me incomodava. Mas é que justamente o processo do autodesassédio... Exatamente isso. Porque isso me ajudou o círculo a escrever os verbetes de fenômenos, a seguir naquela linha e não me fazer desistir. E se não fosse nesse aspecto, eu teria, em algum momento, me autoassediado, né? Agora, deixa eu só ler, vou passar para a Rose, mas tem um colega nosso aqui de Ribeirão Preto, que ele está nos ajudando com algumas ideias aqui. Eu acho que vale a pena ler o que ele buscou no DAC, sobre parapensenização em grupo. Ele disse, que é o texto do professor Valdo. A parapensenização em grupo, quando consensual, é obviamente mais rica, cosmovisiológica, melhor e de maior expressão do que a pensenização individual, isolada, comum, inclusive no contexto da escrita inventiva, criativa, heurística ou verponológica. Isso é um trecho que ele escreveu aqui, que ele pegou do DAC, que era o que a gente está falando, né? O tema de hoje é verponário, grafo gesconológico, justamente para a gente discutir essa realidade. Quer falar, Rosa? Eu pensei assim, 3 situações que o círculo ajudou: passado, presente e futuro. Passado no sentido de que quem esteve aqui, que teve a oportunidade de estar debatendo ao vivo com o professor Valdo, tem as suas experiências, cada um vai ter aí, né, guardado na memória o conteúdo do que foi debatido e as reciclagens que foi capaz de ter naqueles momentos, né? Para a equipe do livro, a gente também tem um ganho no sentido do passado, no sentido de que a gente está de posse desse material, né? A gente está vendo o vídeo ali, o conteúdo todo que foi falado, depois vem toda a transcrição, o pessoal da redação vai pegar tudo que foi falado, ou seja, a gente está de posse do real daquele momento. E a gente está tendo a oportunidade de poder transpor aquele colóquio todo em texto técnico, né, em texto corrido, para fazer assistência para quê? Para o futuro.
Né? Então, assim, a gente tem muito relato do pessoal, depois até elas podem falar, ninguém falou nada Eu ainda estou aqui. aqui puxando, Aqui, não permaneça invariavelmente isso, calado. Porque o que acontece? Muitas sincronicidades ocorrem. Por que na hora de distribuir cada vídeo ou cada arquivo, eu não seleciono, vou passar, né? Até falei lá na entrevista ontem na rádio, por causa dos belos olhos, eu vou passar para a Mércia. Não é assim. Eu tenho uma planilha na sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Liberou o 10, eu vou e passo o 15 para ela, que é o próximo que está liberado. Então, não é na sequência, mas justamente acontecem as sincronicidades, né? Então, assim, para quem está trabalhando, para quem esteve presente, o passado ajudou. Por quê? Porque quem não teve essa oportunidade, os círculos eles não vão para a internet, a gente não vai disponibilizar, né? Porque essa era a vontade do professor Valdo. Por quê? Porque foram muitos temas e ele colocou muitas questões até que não é individuais. Que era no sentido assim de ter a necessidade da presença para ele falar, né? É diferente de você preparar para falar para o público. Enfim, no presente, hoje a gente tem a oportunidade de estar aqui no online e aqui no presencial. Então, a pessoa pode estar aqui debatendo, usando, né, os seus atributos de debate, de criticidade, de posicionamento, né, de abertismo, mas também para o futuro, porque quando a gente pensa que, a partir de hoje, a gente tem gravado nos vídeos, né, no YouTube, todos os círculos. Mas no passado a gente tem o livro, então assim, a gente tem a oportunidade para quem não esteve presente, de poder interagir e saber o que foi feito. Então eu penso que o ganho dos debates dos círculos, eles vão ser perenes, porque uma vez eles, ou no YouTube a partir de hoje, ou no passado no livro, as pessoas vão ter acesso a essas informações. Né? Perfeito. Isso aqui que eu falei, gente, para mim, isso aqui, além de todas as verpons que tem aqui dentro, que tem muita coisa interessante, ele é um livro histórico, no meu modo de enxergar. Ele é um livro histórico, ele é um livro da comunidade. Ele é um livro da comunidade, feito pela comunidade, não é isso, Rosa? A gente fez questão de registrar, inclusive a questão histórica, né? Então, assim, até depois eu fiquei pensando que teve omissões nesse livro, né? A gente tinha que ter colocado, porque eu não tinha visto aquele, tinha que ter colocado que você foi a primeira coordenadora, eu coloquei você como mediadora. Tinha que ter colocado que a Magali foi a primeira pessoa que começou, que assumiu que... Mas é muita gente, lá, é muita coisa. Então, assim, a gente acabou omitindo algumas histórias, mas, enfim, a gente tentou reproduzir todas as pessoas que ajudaram, inclusive, para se viabilizar um círculo, precisam de muitas pessoas. Então, não tem a equipe que fica lá atrás, que ninguém vê. Fazendo a transmissão, que na época era só gravação, tem a monitoria, tem toda a estrutura de manutenção do tertuliário, tem a equipe que define os temas que vão ser propostos. Então, a gente procurou registrar, e a cada livro, a cada 10 livros vai estar sempre atualizado. Quem era a equipe que atuou nesse período aí, no caso do 1º de 7 de abril a 9 de junho de 2012, mas a cada 10 a gente vai estar colocando quem eram as pessoas que estavam aqui na infraestrutura. E também logicamente, as pessoas que ajudaram na estruturação do livro. Eu só quero servir como registro histórico. Como registro histórico total. Eu só quero fazer uma observação. Olha, a telecirculista já pegou. Tá todo mundo aqui. Sou telecirculista de Portugal. Aí o outro fala, estou no Canadá como telecirculista. Agora já era. A gente estava achando se ia, né? Já deu certo. Fala. Eu só queria falar aqui da questão da sincronicidade. A Marlene estava falando aqui daquele círculo, né, da escala, e é justamente esse que eu estou transcrevendo, que é o de número 38. Não, foi um círculo, por exemplo, a gente já está fazendo spoiler dos próximos livros. Além desse, foi um círculo que foi, assim, de verpom, foi muito forte. Foi ou não foi, Marlene? É um negócio que... por causa do estudo da evoluciologia pura, que é o que elas estão trabalhando agora, que vai sair em algum livro no futuro, não é isso, Rosa? E a 30 e pouco vai sair no livro 4. No livro 4, ela já sabe até que... É porque esse é o primeiro, aqui tem 10 círculos, tá, gente? Para quem não pegou aqui, tem os 10 primeiros, por exemplo, Código Grupal de Cosmoética,
Ó, outro círculo que está aqui, ó, autoespecialidade conscienciológica. Quer ver um tema bom também? Cosmovisiologia, agora o pior de todos, megagesconologia. Nesse círculo, o professor Valdo propôs a criação de uma IC de megagescom. Então, essas proposições do professor Valdo, as questões, assim, a gente chama de extrapautas, né, que ocorriam no debate, a gente também quer fazer o registro histórico, os lançamentos de livros que houveram, então, todos os eventos que ocorreram simultaneamente aos debates do círculo, vai estar registrado. Então, isso aqui é também um registro histórico, além do conteúdo, porque, assim, ele está muito denso de conteúdo, porque era muita coisa que o professor Valdo falava só nas mini-tertúlias. Chegava no sábado, era como se fosse a síntese da mini-tertúlia. Então, muita coisa que ele acabava não falando nas tertúlias está registrado aqui. Então, é muitas ideias novas, muitas verpons. E quem leu e quem teve a oportunidade de conviver com o Valdo vai identificar mais ou menos a fala dele, porque... Não, é total, gente. Eu já li o livro, parece que você está conversando com o professor Valdo, não é? Que não está escrito aqui Valdo Vieira, mas você sabe que foi ele que falou pelo jeitão da fala, porque elas conseguiram manter, né? Tirou um pouco do coloquialismo, mas o holopensene está ali, e o jeitão dele, né, Rose? Está ali. A Aide quer falar? Ah, perdão. Vai lá, quem quiser. Tá. É o seguinte, respondendo a pergunta anterior que eu vejo que o círculo mental somático foi a maior oportunidade de eu conhecer as pessoas, as formas de pensar, porque eu cheguei e já estava andando. Eu acho que para outras pessoas que chegaram também começaram a se entrosar mais. Então, a gente percebeu como as pessoas iam colocando as ideias e como foi progressivo o trabalho do Valdo. Ele começou com um assunto e ele dizia assim, ainda não estão preparados para falar o que eu tenho que falar a vocês. Então, aquilo foi progressivo. E no final que ele começou a falar essa questão desses amparadores novos que estão chegando, à medida que iam vindo, ele ia falando. Então, nós que acompanhamos, eu procurei acompanhar ao máximo, eu tenho as minhas anotações. E uma coisa que me chamava muita atenção é o esforço da Rose. A Rose escrevia tudo. Ela escrevia sem parar. Ela escrevia as pensatas. Ela aproveitava as mini-tertúlias e o círculo para... E isso, agora, esse livro vai ser uma chance de eu buscar as minhas anotações e ir clareando. E eu acho que é isso aí. Então, deixa eu fazer para você e para todas as pessoas que participaram. O círculo número 56 não foi gravado, porque o professor Valdo estava começando a fazer aquelas insinuações serenológicas e ele pediu para não gravar. Depois ele acabou publicando no DAC, mas enfim, aquele círculo não foi gravado. E a gente não tem informações. Então, quem tiver a anotação do círculo 56, o tema. Serenologia. Insinuações de serenologia, é isso aí. Eu tenho anotação só do Marcelo Silva, mas assim, a gente quer juntar várias, justamente para não ter aquela tendenciosidade, ou assim, tentar extrair mesmo o máximo de informações, que às vezes um anota uma coisa, outro anota outra, né? Então, quem aproveita, tiver, a gente fala a data. Esse círculo número gente, eu esqueci a data. 56. Como é que é? 27 de abril de 2013. Oi, aniversário. Ô, Rose. Ô, Rose. E insinuações serenológicas, Rose. E é o número 56. 5 e 6 da 11. 13 e 8, 11. Não é? Não, gente, isso é sério, não é? Da 11. Eu só quero dar quando eu cheguei a primeira vez no círculo aqui, eu desci a escada e sentei ali, ninguém me falou nada, né? Aí eu sentei, me senti muito bem daquele lado ali, né? E aí alguém chegou assim, já escreveu algum livro? Eu disse, não, até estou escrevendo, né? Mas então tem que sentar lá. Então o seu lugar não é esse. Aí eu fiquei assim, nossa, mas que discriminação isso, né? Me senti muito chateada, claro, né?
Aí, assim, daí depois eu comecei a entender, mas no início a gente tem algumas coisas pré-concebidas de que isso é uma discriminação, enfim. Mas enfim, não, já mas foi uma... E ela é, né? Gente, ela é uma discriminação. Era só que propositada, ela propositada. Para ajudar a pessoa a querer se mexer, né? Sim. É uma provocação. Era provocação. É mexer, mas no início tu leva assim, pomba, como assim, né? Não, é o que eu falei, não é fácil. Ainda mais se você não sabe o motivo, Eu né? não sabia o motivo, então, né? E hoje eu já fico atenta quando alguém está entrando, será que essa pessoa escreveu e está sentando lá? Que aí agora a gente tem os auditores. Eu quero ajudar, né? E por muito tempo, mesmo que eu vinha para as tertúlias, eu não conseguia sentar lá, eu sentava só aqui. Para tertúlia, para qualquer outra. Ficou traumatizado. Eu sentava aqui. Até que depois, hoje, eu já sento ali. Já conseguiu, já. Já consegui. Vai lá, Marlene. Gente, o livro está escrito, tá escrito, mas está difícil. De modo que os telecirculistas que estão chegando hoje já aproveitem para saber que a gente vai sempre estar falando de alguma maneira aqui de livro, porque o círculo nasceu para isso. A gente quer que aumentamos 500% o número de autores, mas a gente quer que aumente mais, não é isso? Fala. Tá, mas só duas coisas, tá, Marlene, já te passo. Assim, uma, então, aproveitando, né, o meu livro é sobre projeção para criança, então eu estou precisando de pessoas que ilustrem de boa vontade, voluntariamente, e então já aproveito que esse é o espaço, e dizer que eu não peguei o professor Valdo, né? Foi, desde que eu cheguei aqui, tu que está coordenando, e acho que tu tem todo jeito, assim, tu é acolhedora, tu permite, né, que as pessoas circulem com as suas ideias, e eu te parabenizo. Muito obrigada. A questão da importância do livro também, Mabel, é que, na verdade, como tinha mini tertúlias de segunda a sábado, né? Que de sábado também, dia de sábado também tinha, depois seguida, suspendeu. Né? O sábado, o círculo era mais ou menos uma síntese, tipo código pessoal de generosidade. Foi numa tertúlia mini tertúlia que o Valdo começou a falar lá no Salão Verde, a partir de uma pergunta, aí aquilo gerou um debate durante uma semana, chegou no sábado, foi a síntese, né? Debateu-se no sábado o que já tinha sido debatido durante toda a semana. Óbvio que vai sair o livro dos questionamentos da mini tertúlia, mas aquilo ali é um recorte. É um recorte, porque muita coisa, aquilo ali está em cima das perguntas oficiais, ou seja, as perguntas escritas. E tem o livro também de Pensatas da Rose, que ela fez toda uma síntese do que não foi publicado. Então, assim, pegando os recortes da Rose, os recortes da mini tertúlia e os recortes do círculo, eu penso que a gente vai ter uma visão de conjunto do que foram esses eventos, mini tertúlia e círculo. Isso e esses outros vão aqui, isso aqui, gente, é um dos suprassumos. Obviamente não é o suprassumo, mas assim, circulistas não percam, porque aqui tem muita coisa. E uma sincronicidade, né, é que o Eduardo já foi. O Eduardo, hoje coordenando a Unescom, ele cedeu as antigas revistas Scriptor para a gente fazer doação. Então, a pessoa ela vai comprar o livro do Círculo e ela vai ganhar uma revista Scriptor. Mas veja que sincronicidade. Esse livro, ele nasceu, praticamente, a gente ia colocar na Scriptor. Então, tem umas coisas que a gente fica assim, né? Como assim? E que a gente nem fez de propósito, né, Rose? Porque é interessante, né? Ele vai estar sendo entregue junto com a revista, e ele ia nascer na revista. Então, assim, é muita sincronicidade que realmente acontece, mas o que eu queria colocar aqui também em relação a esse livro é o seguinte: nós tivemos a preocupação de usar o livro também como incentivo para o autorado, porque eu não tenho esse papel, o professor Valdo já falou para mim que eu tinha que agir como motivadora da escrita, né? Que eu tinha que fazer igual a ele, que ele era um motivador da escrita, e eu tinha que ser uma motivadora da escrita. Então, assim, isso a gente pode fazer de várias maneiras, né? E nesse livro, eu pensei muito, assim, quando a gente foi montar a equipe, né? No quanto que esse livro poderia servir para ser também exercício de escrita. Então, no primeiro momento, a gente até tinha uma dinâmica de que uma pessoa faz a transcrição, a outra faz a redação, o outro revisa, nós vamos estar trocando de papéis, para que todo mundo fizesse tudo. Só que o que acontece? É tanto trabalho que isso estava demorando tanto, foi passando anos, a gente foi mudando um pouco a dinâmica, né, a filosofia nossa. Mas a gente tem uma filosofia que todas as pessoas que trabalharem nesse livro, elas vão ser autoras. Elas vão ser autoras, não, elas vão sentar no lado A. Essa é uma filosofia desse livro.
Então, nesse primeiro livro, por um critério de antiguidade e produtividade, ou seja, as pessoas que mais trabalharam, né, e que estão desde o início, a gente tem a Nazaré e a Carmen. No próximo, a gente vai estar num revezamento, vai sentar lá a Mércia, a Jaqueline, que são, né, e a gente vai, assim, a cada livro serão diferentes organizadoras, justamente para que a gente faça com que todas elas, no final dos 16, elas vão estar sentadas de um lado do ar. Vamos Então, aumentar. esse é um compromisso com quem aguentar chegar até o final, né? São 13 a mais só de cara. 13 a mais. Eu queria passar a palavra para elas aqui que não falaram, e a gente só está com um pouquinho do horário, né? Então vamos lá. Bem rapidinho. A experiência, né, de fazer a transcrição é interessante porque são círculos que tiveram... esse aqui é de 2012, e quando você começa a ver, a receber as informações, elas são extremamente atuais. Por isso, vale muito a pena, gente, ler o livro, porque aqui estão informações que não são antigas, são sempre muito atuais. Não é? Eu acho que vale deixar isso bem claro. Acho que nossas amigas e colegas que fizeram a transcrição perceberam isso também. Entende? Perfeito. Ó, gente, só falando, tem telecirculista na Alemanha, no Portugal, no Canadá, nos Estados Unidos, e tem gente perguntando qual é o valor do livro. Aí a gente... 49. Peraí, tem mais alguém aqui e a gente termina para elas poderem falar. Fala. Não, eu gostaria só de parabenizar toda a equipe aí dos bastidores, a de frente e a de trás, principalmente a Rose por estar puxando aí o carro dessa questão aí da escrita, né? E a Nazaré e a Carmen também, organizadoras, e todas as meninas estão aí, e os bastidores aqui do Círculo também, tem equipe ali de transmissão e tudo. E também gostaria de parabenizar a Mabel, porque eu acompanhei a questão de como o Círculo surgiu, e o professor Valdo passou essa incumbência para ela. Então, eu queria ressaltar isso daí, o epicentrismo e a sustentabilidade da Mabel em estar tocando essa atividade aí por tantos anos também. Tá? Obrigada. Parabéns. Tudo bem. Então, também o mesmo objetivo, né, que eu venho acompanhando desde a inauguração do primeiro Círculo, né? Eu e o Arlindo, até o professor Cássio, dele e tal. E, então, eu tenho aprendido muito, né, com os círculos, inclusive aprender a como colocar a minha fala, né? Nesse momento, eu estou redirecionando a minha fala a uma retilinidade que antes não havia. É como o que o Gabriel havia falado, uma vontade muito grande, que eu não tenho essa coisa de timidez, né? Tenho muita vontade de falar. Mas também, quando a gente tem isso, a gente põe para fora muita coisa que pode passar por um crivo. E hoje eu estou assim, pisando no freio, fazendo uma triagem dos meus pensenes, né? Para que o que eu possa colocar possa servir ao máximo para as pessoas que estão me ouvindo. Muito obrigada por tudo. Gente, olha, os telecirculistas, a gente termina o círculo normalmente às 10h45, mas hoje a gente vai fazer os recados já agora para poder passar para o pré-lançamento propriamente dito. A primeira coisa que eu queria avisar hoje nos nossos recados é que o lançamento oficial vai ser à noite no Hotel Mabu, vai estar a equipe inteira lá. E então a gente convida que todos participem, porque na verdade todos vocês estão nesse livro. Ele é um livro de todo mundo, eu acho legal a gente ressaltar isso. E vai ter um jantar logo em seguida para ajudar na arrecadação também. Esse jantar vai ser em prol de levantamento de recursos para os próximos livros do Círculo, porque na verdade são 10 volumes ou mais. São quantos volumes, Rose? 16 volumes, para dar um número correto. Então, veja, são 16 volumes iguais a esse. Então, quem puder participar do jantar hoje à noite, tiver interesse, vai poder também estar ajudando nesse sentido. Oi? Às 19h30 é o lançamento e em seguida tem o jantar. Até a Rose pediu para perguntar, aí fazer, se tem alguém que tem interesse de ir no jantar, levanta a mão, até eu falo com ela depois, para ela poder avisar o hotel, tá? Se alguém tiver interesse, olha lá, tem vários aí, Rose.
Pronto, mas a gente compra agora. Eu vou passar para os meus recados e depois eu vou passar a fala para elas. Gente, amanhã tem tertúlia matinal que já vai ser transmitida online também. O tema vai ser Princípios da Saúde Consciencial. A pesquisadora é uma integrante da equipe desse livro, que é a Fernanda. Ah, não é. É outra Fernanda, perdão. Eu vi um nome difícil no sobrenome, eu falei é ela, mas não é. É a Fernanda, que vai estar falando sobre esse assunto amanhã, às 9 horas da manhã, com transmissão. Nós vamos ter em agosto a 7ª semana da Paradireitologia e o 11º Fórum da Paradireitologia. A temática é Universalismo e vai acontecer de 5 a 11 de agosto. Nós vamos ter também o PDP aqui em Foz do Iguaçu, começando o primeiro módulo nos dias 18 e 19 de maio. E daí nós vamos ter 6 módulos do PDP. Tem o curso Teáticas da Mega Fraternidade com campos bioenergéticos. Vai acontecer de 31 de maio a 2 de junho. Os EPICOM são os professores Cristina Nakaki e o Marcelo Silva, que está aqui. Nós vamos ter o curso Bolsões Holopensênicos, 6ª turma, que vai acontecer nos dias 11 e 12 de maio. O curso Despertometria, que vai acontecer na Sinvex, com o Nonato e o Marcelo Pasculin, nos dias 15 e 16 de junho. O curso Higiene Consciencial, que aí o Eduardo estava comentando, e vai acontecer uma outra edição desse curso nos dias 24 a 26 de maio, aqui no CAEC. Tem o curso Escola de Parapsiquismo, que vai acontecer começando no dia 1º de julho. Ele tem uma série de módulos, então, e tem um livro para apoiar agora, que é o livro dos organizadores do curso. Então, fica o convite aí. Efeitos das interações energéticas, nos dias 6 e 7 de julho, na CIP. 13ª semana da Sinvex, de 11 a 21 de julho, na Sinvex. Pessoal que é telecirculista, mas também é enciclopedista. Não, aqui, da enciclopedista aqui. Vai ter o 2º encontro de enciclopedistas da Conscienciologia. Vai acontecer aqui, pela Enciclosapiens, nos dias 17 e 18 de agosto. Então, o pessoal de fora que quiser participar, vai ser um belíssimo encontro com os enciclopedistas. E o pessoal que está fora do país, a gente vai ter a International Week of Conscientiology, que vai acontecer em agosto, de 16 a 25, que é justamente com o pessoal que mora em outros países, para que tenha um encontro aqui no CAEC. O ano passado o encontro foi em Estrasburgo, esse ano vai ser aqui no Brasil. E por último, a gente tem aqui o curso de campo, Pangrafologia Verbetológica, nos dias 24 a 26 de maio, com a Enciclosapiens. Antes de passar a fala para o pessoal do lançamento do livro, eu queria dizer que a partir da semana que vem, começamos hoje, a gente continua com os círculos online. A gente vai trazer temáticas onde a gente vai poder realmente trabalhar profundamente naquela temática. Eu tenho como sugestão para o pessoal de fora que queira participar, olhe o tema, se interessar para participar, leia antes alguma coisa sobre aquele tema, dá uma estudadinha, porque eu acho que tudo isso ajuda no debate e até na compreensão e vamos dizer, nas proposições que as pessoas podem trazer. Então, a gente passa agora, fala aí para o Fernando para fazer o lançamento do livro. Bom dia a todos. Hoje é um dia muito especial para todos nós da CCCI. E eu gostaria de lembrar que quando o professor Valdo propôs a criação do campus do CAEC, ele pensou num centro de pesquisa, difusão da Conscienciologia, ao modo das grandes escolas de conhecimento do passado. E o CAEC é isso, é o Centro de Altos Estudos Avançados da Conscienciologia. Tem toda a estrutura e as condições para a autopesquisa, para o autoexperimento, para a escrita, para a difusão da Conscienciologia, para o debate, para a criação dos neoverpons, do avanço da ciência Conscienciologia. Essa é a proposta do campus da Conscienciologia, o campus do CAEC.
E o círculo mental somático eu vejo como um exemplo disso, né? 7 anos de círculo mental somático, hoje, né, uma iniciativa muito boa, muito interessante, que é a abertura para transmissão para todo o planeta via internet do círculo, que é a difusão das ideias da Conscienciologia. E esse grande debatódromo que incentiva a pesquisa e incentiva o autorado, a escrita, que é o objetivo principal do círculo, está dando os frutos, né? 7 anos de pesquisa e hoje o primeiro volume do livro sobre o círculo mental somático. Então, a exemplo de outras produções científicas no campus, essa é mais uma, e é o objetivo que o Sr. Valdo tinha, da gente debater, pesquisar, difundir e, principalmente, avançar com a ciência conscienciologia. Então, as publicações das gestações conscienciais é muito importante para a ciência conscienciologia. Então, eu reputo esse livro aqui como um marco na conscienciologia. É uma gestação a partir do ciclo mental somático e tudo que foi debatido ao longo desses 7 anos aqui. E também quero já parabenizar a Mabel, toda a equipe do círculo, para manter, né, essa proposta, a ideia do professor Valdo aqui do círculo mental somático, mas provavelmente essa equipe aqui, né? Esse povo aqui, eu sou testemunha, o que esse povo trabalhou não foi fácil, né? Um desafio imenso. Anos aqui de trabalho, né, de esforço, de dar um jeito para lá, um jeito para cá, e entra gente, sai gente, né? E trabalha nos bastidores e não aparece, né? Parece que é fácil botar um livro desse, né, publicar um livro desse. É muito difícil, é muito trabalho, é muito esforço, tem que ter muito amparo para fazer isso. Então, em nome do CAEC, esse é um livro institucional, publicado no campus do CAEC, gestado aqui. Então, nós somos muito orgulhosos disso. Eu quero, então, em nome de toda a equipe do CAEC, parabenizar todos vocês aqui e incentivar, né, vamos dar apoio para as próximas edições. Já estão falando aí que vai sair 2 por ano, já ouvi dizer aqui, né? Então, nós estamos aí esperançosos que isso vai acontecer, muito legal. Então, meus parabéns a toda a equipe, em nome do CAEC, a equipe do Círculo. Fazer uma panorâmica dessa mulherada. Olha aí, gente, dá licença, vocês me desculpem, mas a gente vai bater palma para essas mulheres. Aqui, ó. Botar a câmera aqui para mostrar a turma da produção aqui, né? Aqui em cima. Muito bom, então. Parabéns a todos e eu vou passar para elas, então, porque já falei demais aqui, né? Muito obrigado. Bom, primeiro queremos agradecer ao propositor do Círculo Mental Somático, professor Valdo Vieira, hoje na condição de Zéfiro, pela oportunidade de acesso a Nels Verpons conscienciológicas, pelo incentivo ao autorado e pelo exemplarismo tarístico. Agradecemos também às seguintes instituições: o CAEC, Centro de Autoestudo da Conscienciologia, pelo apoio incondicional em todas as áreas. A Epígrafe Editora e Livraria, pelo suporte editorial gratuito em todas as etapas da produção desta coleção, que serão 16. Hotel Mabu Interludium, pela realização deste evento e do jantar comemorativo, hoje à noite, e assistencial, que estará colaborando com a viabilização financeira do próximo volume. Este livro não seria possível de ser materializado sem a colaboração de Ana Maria Ferreira, Cristina Aracaque, Dulce Dal, Eduardo Martins, Luciana Ribeiro, Luimara Schmidt, Nerli Vieira, Felipe Mansur, Regina Neves e Regino Gonçalves de Oliveira. E, particularmente, eu queria agradecer muito a Rose também por ter assumido essa condição aí, ter dado essa oportunidade. Falando pessoalmente. Continuando os agradecimentos pelo suporte aos trabalhos desse livro, agradecemos a César Cordioli, Cristina Vicentim, Eduardo Azevedo, Fernando Barbaresco, Flávio Bononato, Leandro Leporassi e Maximiliano Raimann. Representando todos que fizeram parte de todas as equipes que viabilizaram o Círculo Mental Somático nesses últimos 7 anos, ininterruptamente. Agradecemos a Mabel Teles, coordenadora dessa atividade. Agradecemos a todos os pesquisadores da Conscienciologia que participaram na condição de debatedores do Círculo Mental Somático ao longo desse período.
E agradecemos ainda a todos que colaboraram adquirindo os convites para o jantar de hoje à noite no Motel Mabu Interlúdio. Bom, este é o momento, então, dos agradecimentos. E os meus agradecimentos, e aqui em nome da equipe, é a todas as pessoas que ajudaram na construção deste livro. Algumas pessoas, como a gente já mencionou, elas, infelizmente, por motivos pessoais ou por outras prioridades, não estão mais na equipe, mas a gente gostaria de registrar todas as pessoas que já atuaram na equipe deste livro, que é o Christian Rodrigues. Ao Christian é um agradecimento muito especial, porque ele, com certeza, ia ser das pessoas que estavam aqui, né, que estariam aqui nos primeiros organizadores, que foi uma das pessoas que mais ajudou em várias áreas, não só na transcrição. Então, assim, agradecimento ao Christian eterno, tá? A Karina Barreto, Júlio Almeida, Lícia Pinheiro, Magali Ornelas, Márcia Ram, Melícia Wininski, Rosiane Delgado, Humberto da Silva e Vasiliki Pétalas. Essas pessoas, elas vão estar contempladas em algum dos 16 volumes nos quais elas fizeram parte. Mas eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial a todas da equipe. Por quê? Porque sem a equipe, gente, não teria livro. Então, não adianta o professor Valdo sugerir a gente publicar um livro, porque sozinho a gente não teria como. Ia levar décadas, né? Imagina, a gente já levou anos para conseguir o primeiro volume. Então, assim, meus agradecimentos são assim muito sinceros. Eu devo muito a essas pessoas aqui, ó, Ana Seno, Eliane Amarante, Fernanda Schroeder, Gláucia Medrado, Ivone Cubarenco, Jaqueline Assis, Mércia Oliveira, Renata Pialarice, Rosa Nader, Sônia Batista, Sônia Ribeiro, Sônia Silva e Valéria Brilhante. E o agradecimento mais do que especial às minhas duas colegas de autorado agora, né, Nazaré Almeida e Carmen Freire. E eu, pessoalmente, gostaria de agradecer a 3 pessoas, que são a minha família aqui em Foz, que é o Hernani Brito, Gisele Salles e o Moacir Gonçalves, que todo o suporte, né, em todos esses anos, sem eles, realmente, assim, o nível de compreensão para o trabalho que a gente faz, né, o apoio, as energias, os desassédios e tudo mais, a gente deve a essa família aí, conscienciológica, né? E a todos, claro, que estiveram aqui hoje presentes, ao pessoal que está assistindo de fora, e as pessoas que irão adquirir o livro, né? Ele está disponível no Shopcons, www.shopcons.com.br, né? E a gente espera aí a presença de vocês à noite, 19h30, no Hotel Mabu. Obrigada. Muito bom. A gente, então, vai encerrando. Lembrando, a gente tem a tertúlia normal agora, 12h30. E depois, amanhã, tem a tertúlia matinal com a Fernanda Schweitzer, tá? Sobre princípios da saúde consciencial. Nós tivemos hoje presentes aqui 57 pessoas, 19 autores, 38 autorandos. Nós tivemos online, ininterruptamente, 70 participantes e pululando 400. 400 pessoas acessaram, bombou, como se diz aqui. Então, gente, obrigada, um abraço aí a todos e até semana que vem.